E aí pessoal, tudo bem? Então vamos dar sequência no nosso curso de Física Geral 1, certo? Nesta aula nós vamos falar um pouco das aplicações das três leis de Newton. Então vamos iniciar falando da primeira lei de Newton, né? A primeira lei de Newton fala o seguinte, né? Se a resultante das forças aplicadas sobre uma partícula, né, for nula, esse corpo ele vai estar em equilíbrio, ou seja, se ele estiver em repouso, ele vai continuar em repouso. Se ele estiver se movendo com velocidade constante, ele vai continuar se movendo com velocidade constante. Ao trabalhar com essa expressão, a gente pode separá-la, né, nas componentes do vetor. Né? Então, se a resultante das forças na direção x for igual a zero, certo? A resultante das forças na direção y for igual a zero. E se o sistema for um sistema tridimensional, né, a resultante das forças na direção z é igual a zero. Nós podemos trabalhar com as resultantes, né, com as componentes, se todas as componentes da resultante das forças for igual a zero, nós dizemos que esse corpo ele está em equilíbrio. Então vamos fazer alguns exemplos, né, para explicar melhor essa questão. Então o primeiro exemplo fala o seguinte: uma ginasta com massa de 50 kg, então a massa da ginasta é igual a 50 kg, está começando a subir uma corda, né, presa ao teto de um ginásio. Então ela se pendura, né, para começar a subir. Então ela ainda não subiu. Então vamos aqui colocar um sistema aqui, né? Vamos supor que isso aqui é o teto do ginásio, né? Temos aqui uma corda, aqui está o solo, né? E aqui está a ginasta, né? Vou tentar desenhá-la aqui o mais claro possível. Então aqui é a cabeça dela, aqui os dois braços e aqui as pernas. Ela já está elevada, mas ela ainda não conseguiu subir. Vamos escolher um sistema de coordenadas no qual aqui ela vai ter movimento apenas na direção y, então no qual o eixo y ele tem valor positivo, né, para cima. Então, vou pegar outra caneta aqui, outra cor de caneta, vou pegar azul. Essa ginasta, né, ela tem o peso, certo, apontando para baixo. Tem o peso aqui dela, né? Apontando para cima aqui na corda existe uma tração T, né? E aqui, ó, nesse ponto de sustentação tem uma tração T linha, né? Que tem a mesma intensidade, né? Sentido e direção contrário dessa tração T. Então, dando sequência, né? Pergunta-se qual é o peso da ginasta, né? A força-peso ela é definida como sendo a massa vezes a aceleração da gravidade, né? A força-peso ela vai ser a massa inicial, 50,0 kg, e o valor da aceleração da gravidade, cujo módulo é 9,8 aproximadamente, né, metros por segundo ao quadrado, e essa aceleração, de acordo com os sistemas que a gente escolheu aqui, ela está no sentido negativo, né, na direção y. Tá joia? Então, aí eu multiplico 50 vezes 9,8, vai dar 490. 50 vezes 9,8, 490. Então, a força-peso, né, ela é menos, né, esse negativo daqui, 490 quilogramas vezes metro dividido por segundo ao quadrado, que é Newton, na direção y, Tá já? Então, essa é a força-peso. Jóia. Deixa eu melhorar essa caneta aqui, que tá meio... Aí depois, qual é a força que a corda exerce sobre ela? Então ele quer saber essa tensão aqui, né? Eu tenho que a resultante das forças vai ser igual a tração, né, o vetor tração, mais o vetor peso, e isso vai ser igual a zero. Então eu tenho que a tração
né, é o negativo do vetor peso. Então, ela tem valor, né, 490 positivo, né, Newton na direção y positivo. E qual é a tensão na extremidade superior da corda? Considerando que a massa da corda em si é desprezível, né? A tensão T', né, ela é o negativo da tensão T. Então é o próprio peso, né? Então é menos 490 newtons na direção J. Beleza. Na direção Y. Um segundo exemplo fala o seguinte: um motor de automóvel com peso P, né? Então esse motor ele tem peso P, está suspenso por uma corrente, né, que está ligada a um anel O, as duas outras extremidades da corrente, uma delas amarrada ao teto e a outra presa na parede. Então, T2 presa à parede, T3 presa ao teto. Ache as tensões nas três correntes em função do peso P. Despreze o peso das correntes e do anel, né? Então, temos um sistema aqui bidimensional. Eu vou escolher aqui um sistema para me orientar, né? Então, vou falar que o y é positivo aqui para cima, né? E o x é positivo para cá, tá? Aqui, eu vou traçar aqui um pontilhado aqui só para ajudar. Esse ângulo de 60 graus aqui também vale 60 graus, tá? E aí eu posso decompor, né, essa tração T3 numa componente, deixa eu pegar uma outra cor aqui de caneta, numa componente x, né, T3 na direção x, e uma na componente y, T3 na direção y, tá? As componentes do vetor T3. Então, por exemplo, T3x vai ser igual, aqui a gente está com um ângulo aqui, né? Então é cosseno, então é T3 cosseno de 60 graus. E T3y vai ser T3, então aqui está sem o ângulo, T3 seno de 60 graus. Beleza. Já decompomos as duas forças, né? Vamos pensar aqui no sistema motor e T1, né? O motor ele tem peso P, né, apontando para baixo, e aí existe uma tração T1 aqui apontando para cima. Então, vamos fazer aqui para o motor, né, na direção Y. Vamos trabalhar apenas com as componentes para ficar mais fácil. Então, tem que resultante das forças na direção Y, isso é igual a zero porque o sistema está em equilíbrio. Quais forças que eu tenho na direção Y? Eu tenho a tração positiva e o peso apontando para baixo de acordo com o meu sistema negativo. Isso é igual a zero, né? Mas por que no exemplo anterior, né, se vocês verificarem, eu coloquei aqui positivo e positivo, e neste eu estou colocando quem está para cima positivo e quem está para baixo negativo, porque lá eu estava trabalhando com vetores, né? Aqui eu estou trabalhando apenas com o módulo dos vetores, estou apenas na componente y. Então aqui eu carrego o sinal. Então eu tenho que o módulo da tração T1, né, é igual ao módulo do peso, certo? Então não estou carregando a grandeza vetorial. Então o módulo da T1, né, é igual ao próprio peso. Então já temos um resultado aqui. Agora a gente vai estudar no anel, né? Então no anel, também na direção Y, né? Na direção Y. O que eu tenho na direção Y? Então, resultante das forças na direção Y é igual a zero. Quais forças que eu tenho? Eu tenho T3y apontando para cima
T3y apontando para cima, menos T1 apontando para baixo. Isso igual a zero, então eu tenho que T3y é T3 seno de 60 graus é igual a T1. Mas T1 é igual ao peso. É igual ao peso. E o exercício pede para escrever em função do peso. Eu vou vir para cá. Seno de 60 vai dar raiz de 3 sobre 2. Então é raiz de 3 sobre 2 vezes T3. Isso é T1. Né? Então eu tenho que T3 vai ser igual... deixa eu ver isso aqui. 160, 0,86 raiz de 3 dividido por 2. É isso mesmo. Então T3 vai ser 2 vezes P, né? Eu já vou substituir o T1 P por P, dividido por raiz de 3. Aí eu vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Isso aqui vai dar 2 raiz de 3P dividido por 3. Então, esse é o valor da tensão T3. Tá? Agora, seguindo, né, no anel, na direção X. Então, o que eu tenho? Resultante das forças na direção X, isso vai ser igual a zero. Quais forças que eu tenho? Eu tenho T3x positiva, T3x positiva, menos T2 negativo. Isso é igual a zero. T3x é T3 cosseno de 60. T3 cosseno de 60 graus. Menos T2, isso é igual a zero. T3 é 2 raiz de 3 sobre 3. 2 raiz de 3 sobre 3 vezes o peso. E o cosseno de 60 é meio. Isso é igual a T2. Eu posso cortar esse 2 com esse 2. Então, T2 vai ser igual a raiz de 3 sobre 3 vezes o peso P. Tá joia? Aí pode colocar o valor numérico. Depois vocês confiram, por favor, se eu não me equivoquei em nada aqui nesses cálculos. Eu acho que não. Vamos lá. Agora, dando sequência, vamos falar um pouco sobre a segunda lei de Newton, né? Que é um caso mais geral que fala o seguinte: a resultante das forças, né, ela é diretamente proporcional à aceleração, e ela é igual à massa inicial vezes a aceleração, né? Também posso trabalhar com seus componentes, né? Então, o resultante das forças na direção X é massa vezes a aceleração na direção X. Resultante das forças na direção Y é igual a massa vezes a aceleração na direção Y, e resultante das forças na direção Z é igual a massa vezes a aceleração na direção Z, né? Então, se o meu sistema é bidimensional, eu uso apenas as duas primeiras. Se ele é tridimensional, eu uso também a terceira equação, né? A terceira componente, e dessas componentes eu formo o vetor da segunda lei de Newton. Vamos fazer exemplos, né? O primeiro exemplo fala o seguinte: um barco, né, projetado para deslizar no gelo, está em repouso. Então, velocidade inicial igual a zero. E aí ele é colocado sobre uma superfície de gelo. Tem uma superfície de gelo. Essa superfície é horizontal, tá certo? Então a gente vai estar na direção X e ele é projetado para deslizar sobre essa superfície. Então tem aqui o nosso barco, que está aqui. Sopra um vento de modo que 4 segundos, então um intervalo de tempo aqui de 4 segundos,
Após a partida, o barco atinge uma velocidade de 6 metros por segundo. Nosso sistema aqui vai se deslocar apenas na direção x, tá? Então, esses 6 metros por segundo, é uma velocidade final na direção x. Então, é uma componente, né, do vetor velocidade, 6 metros por segundo. Qual é a força horizontal? Existe uma força aqui empurrando, horizontal, que o vento exerce sobre o barco. Eu vou falar que chama força do vento, FV. A massa total do barco mais a massa do velejador é igual a 200 kg. Então, a massa total do sistema é igual a 200 kg. Ele quer saber qual é essa força. Eu posso achar a primeira aceleração, tá? Então, qual que vai ser a aceleração na direção x? Vamos descobrir. Vamos pegar aqui uma equação que trabalha com velocidade e tempo, né? Eu tenho que a velocidade final na direção x é igual a velocidade inicial na direção x mais a aceleração na direção x vezes o intervalo de tempo. A velocidade final, 6,0 metros por segundo. A velocidade inicial é 0, mais a aceleração que eu estou interessado em descobrir, vezes o intervalo de tempo que foi de 4 segundos. Então, eu tenho que a aceleração na direção x vai ser igual a 6 por 4, vai dar 1,5 metro por segundo dividido por segundo, metros por segundo ao quadrado. Então, esta é a aceleração. De posse da aceleração, eu tenho que a resultante das forças na direção x é igual a massa vezes a aceleração na direção x, né, da segunda lei de Newton. Então, a única força que está atuando, porque não tem atrito aqui no sistema, é a força do vento, né? Ela é a massa, massa inicial, que são 200 kg, vezes a aceleração, que são 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa força que o vento está exercendo é igual a 200 vezes 1,5, isso vai dar 300 kg metros por segundo ao quadrado, isso é Newton. Então, o módulo dessa força, né, do vento é de 300 newtons. Se a gente quiser escrever o valor da força, né, o vetor força, na direção, ela vai ser uma força positiva, né, no 300 newtons na direção y, né, na direção x. É isso. Então vamos para o próximo exemplo. Suponha que existe agora uma segunda situação, né, que agora existe uma força de atrito, né, constante, que se opõe ao movimento do barco anterior. Então essa força de atrito, agora no nosso sistema vai ter força de atrito. Então, tem o barco, certo? Tem a força do vento empurrando o barco para frente, mas contra essa força do vento, também na direção x, né, porém em sentido contrário, vai ter uma força de atrito. Tá? Essa força de atrito, ela tem módulo igual a 100 newtons, certo? E ela se opõe ao movimento do barco pelo exemplo anterior. Qual é agora a força constante que o vento deve aplicar sobre o barco para provocar a mesma aceleração constante, né, na direção x, que é 1,5 metros por segundo ao quadrado? Então, da segunda lei de Newton, na direção x, nós temos, né, que a resultante das forças na direção x vai ser a massa inicial vezes a aceleração na direção x. Quais forças que eu tenho aqui na direção x? Positiva, né, vou falar que todo mundo que está para cá é positivo. Então, força do vento contra o movimento, força de atrito. Isso será a massa inicial vezes a aceleração na direção x. A força do vento eu quero descobrir, a nova força.
A força de atrito é 100 newtons. A massa inicial são 200 quilogramas. E a aceleração 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, a força do vento vai ser igual a esse menos 100, eu vou passar ele para cá positivo, 100 newtons, mais 200 vezes 1,5, 300 quilograma metro dividido por segundo quadrado é newton. Então, a nova força do vento, o módulo dela, vai ter que ser de 400 newtons. Né? Na direção X, positivo. Dando sequência, vamos fazer mais um exemplo. Né? O exemplo fala o seguinte: um elevador e sua carga possuem massa total de 8.000 kg. Então, a massa total igual a 8.000 kg. O elevador está inicialmente descendo com uma velocidade igual a 10 metros por segundo. Então, a velocidade na direção Y. Né? Vamos desenhar aqui para a gente já escolher o sistema de coordenadas. Vou desenhar aqui do lado. Então, tem o sistema de cabos do elevador lá no teto. O elevador está pendurado aqui, descendo, né, com uma velocidade VY. Eu vou escolher o sistema de coordenadas positivo para cima. Tá? Então, essa velocidade é negativa. Então, menos 10 metros por segundo. A seguir, ele atinge o repouso. Essa aqui é uma velocidade inicial e a velocidade final é igual a zero. Em uma distância de 25 metros. Então, ele está numa posição aqui em cima, certo? Positiva. E ele vai fazer um deslocamento ΔY aqui, né? Então, ele está, por exemplo, a 25 metros e vai chegar aqui embaixo numa posição 0 metros. O sistema fica positivo. Então, o deslocamento ΔY vai ser igual a menos 25 metros. Ache a tensão no cabo que suporta enquanto o elevador está diminuindo a velocidade. Ele quer saber qual que é a tensão no cabo. Tá? Então, aqui tem o peso para baixo. Vai ser um peso aparente, porque ele está desacelerando. E vai ter uma tensão aqui. Né? Primeira coisa, eu preciso achar a aceleração. Né? Não tenho tempo, né? Então eu posso utilizar a equação de Torricelli, que é chamada equação de Torricelli, para achar a desaceleração. Né? Então, a velocidade final ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento, né, ΔY. Então, a velocidade final aqui é zero, né? A velocidade inicial é menos 10 ao quadrado, isso vai dar 100, menos vezes menos vai dar mais, 100 metro quadrado por segundo ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração na direção Y, e aqui menos 25 metros. Pois bem, resolvendo isso aqui vai dar menos 50, eu vou passar esse 100 para o lado de cá negativo, eu tenho que AY vai ser igual a menos 100 dividido por 50, que vai dar 2, positivo, 2,0 metros por segundo ao quadrado. Né? Apesar de ser uma desaceleração, ele está descendo para baixo, né, com velocidade negativa, então a aceleração tem que ser positiva para cima. Agora eu posso aplicar a segunda lei de Newton, que eu já sei então, da segunda lei de Newton, na direção X, o que nós temos?
resultante das forças na direção y vai ser igual a massa vezes a aceleração na direção y. Quais forças que eu tenho? Eu tenho para cima a tração, para baixo o peso. Né? O peso eu posso escrever como massa vezes a aceleração da gravidade. Isso aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração na direção y. Então a tração vai ser igual, eu passo esse negativo para o lado de cá positivo, né? Coloco a massa em evidência, vai ser igual a G mais a Y. Então a tração vai ser igual a 8.000, né? 8.000 quilogramas. A aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, mais essa aceleração y, 2 metros por segundo ao quadrado. Fecho parênteses. Então eu tenho que a tração vai ser igual a 9,8 mais 2 vai dar 11,8 vezes 8.000. Vai dar 94.400. Vou colocar 94,4 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é newton. Então, vezes 10 a terceira newtons. Então, esse é o valor da tração, até ele atingir o repouso. Então, essa é a solução. Beleza. Dando sequência, vamos fazer agora outro exemplo. Né? Um garoto de 50 kg está sobre uma balança dentro do elevador do exemplo anterior. Qual é a leitura da balança? Então agora está lá o nosso sistema, né, que é o elevador. Esse elevador está sob a ação da aceleração da gravidade, né, que tem módulo 9,8, mas ele está desacelerando, né, para cima. Vamos escolher nosso sistema positivo para cima, o eixo Y. Aqui dentro tem um garoto, tem uma balança, que mede uma massa de 50 kg, né, e mede um peso. Né? E aí, qual que vai ser a leitura na balança? O esquema é o seguinte. Eu tenho a seguinte situação. Deixa eu pegar outra cor de caneta aqui. Agora, levando em consideração só o garoto, ele, se estivesse em repouso, né, a massa dele seria 50 kg. Né, se não estivesse desacelerando, acelerando para baixo. Como ele está desacelerando, né, se eu estivesse em repouso ou descendo em velocidade constante, a massa seria 50 kg. Como ele está desacelerando, né, existe sobre ele a força peso, tá certo? E a força normal, né, a reação aqui da balança sobre ele. Tá? Então, se eu pegar a resultante das forças na direção y, isso vai ser massa vezes aceleração na direção y. Quais forças que eu tenho? Positiva normal, né, menos o peso do garoto, que é massa vezes a aceleração da gravidade, né, o peso dele do repouso. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração na direção y. Então, a normal, que seria a força que a balança iria medir, ela vai ser igual a massa, né, vezes g mais a aceleração na direção y. Então, a normal seria igual a 50 kg G 9,8 metros por segundo ao quadrado, mais a aceleração na direção y, que a gente calculou, que é 2. 2,0 metros por segundo ao quadrado.
né? Então, essa normal seria igual a 9,8. 9,8 mais 2 vezes 50. 590 newtons. 590 newtons. Então, essa seria a força, né, que a balança iria reagir, né? Força normal. E qual que seria a massa, né, com relação à normal, né? Deixa eu apagar isso aqui. Ou vou rabiscar que tem espaço. Então, qual que seria a massa, né? A massa, vou chamar de M', né? Uma massa medida aqui com essa normal. Seria igual a, sendo peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade, a massa seria igual a peso, o módulo do peso igual a massa vezes o módulo da aceleração da gravidade, a massa seria o módulo do peso dividido pelo módulo da aceleração da gravidade. Então, aqui seria a normal, o módulo da normal dividido pela aceleração da gravidade. Então, seria 590 newtons dividido por 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, essa massa M', que seria medida na balança nessa situação, dividido por 9,8, daria 60,2 kg. Então, essa seria a massa, né, medida na balança durante essa desaceleração do elevador. Joia? Dando sequência, né, o exemplo a seguir fala o seguinte: um cavaleiro, né, com massa M1, então esse cara aqui, né, esse aqui é um sistema usado em laboratório didático de física, né, no qual aqui nós temos um trilho de ar, né, que reduz o atrito para valores que podem ser desconsiderados, né, nos nossos cálculos. Então, existe esse cara aqui, que é o cavaleiro, né, com massa M1, desliza sobre um trilho de ar horizontal, sem atrito, em um laboratório de física. Ele está ligado a um peso, né, de laboratório, cuja massa é M2, esse cara aqui. Por meio de um fio leve, flexível, não deformável, que passa sobre uma pequena polia sem atrito. Calcule a aceleração de cada corpo e a tensão no fio. Para resolver esse problema, nós vamos desconsiderar a ação dessa polia, né? Vamos desprezar a massa da polia, então, e as dimensões. Então, essa polia aqui, a única função que ela tem é mudar a direção do movimento. Tá joia? Aqui o movimento está na direção X, aqui o movimento está na direção Y. Nós vamos escolher um sistema de coordenadas no qual é positivo, né, a direção do movimento. Então, eu vou escolher o sistema X para cá, né, porque esse cavaleiro se move para cá, e a direção Y positiva para cá, porque essa massa se move positivamente para cá. Se eu errar, por exemplo, eu estou no sistema que, por exemplo, é um sistema assim, né, estou subindo e descendo, e aí eu tenho um bloco aqui, e tem um bloco aqui, né, e eles estão presos e se movem. Eu não sei qual que é a direção em sentido positivo. Eu não vou errar, né? De acordo com o meu sistema de coordenadas, o meu sinal vai dar negativo. Não é errado o raciocínio. Eu apenas obtenho um sinal negativo indicando que o movimento está ao contrário do que eu fiz a previsão inicial. Então, nesse sistema aqui, eu vou falar que o x é positivo para cá, o y é positivo para cá, né? Ele pede para calcular a aceleração, né, de cada corpo e a tensão no fio. Vou desenhar aqui, né, esse corpo M1, ele tem a força peso para cá, que eu vou chamar de P1. Essa superfície vai reagir com uma reação normal, que eu vou chamar de N1, né, e tem uma tração para cá, que eu vou chamar de T1. Tá? Aqui, o corpo de massa M2, eu tenho peso 2, e tem uma tração aqui, que eu vou chamar de T2. Certo? Em módulo, né, como essa polia é desprezível, a tração T1, né, o módulo da tração T1 é igual ao módulo da tração T2. Esse aqui é T1. Não tem sininho, não.
é igual ao módulo da tração T2. Né? Depois, para frente, ao longo do curso, nós vamos considerar essa polia como um corpo com dimensões e massa. Aí isso pode mudar. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Na direção Y, né, para o cavaleiro. O que nós temos? Resultante das forças na direção Y igual a massa vezes a aceleração na direção Y. Mas não existe aceleração na direção Y porque o corpo está sobre uma superfície e o exercício não fala que ele sobe ou desce. Então ele está na direção Y, ele está em repouso, em equilíbrio. Então quais forças que eu tenho? Positiva, normal, 1, né? E negativo, o peso 1. Então isso é igual a 0, então eu tenho que a normal 1, né? Vai ser igual ao peso 1, que é igual a massa 1 vezes a aceleração da gravidade. Né? Esse é um resultado na direção Y. Então agora para, né, o cavaleiro de novo na direção X. Né? Então eu tenho que da segunda lei de Newton, a resultante das forças na direção x é igual a massa vezes a aceleração na direção x. Quais forças eu tenho? Eu tenho a tração, né, T1. Isso é massa, M1, vezes a aceleração na direção x. Agora, né, para esse peso de laboratório, então, para o peso, né, de laboratório, na direção Y. Eu tenho, da segunda lei de Newton, que resultante das forças na direção Y é igual a massa vezes a aceleração, né, a massa vezes a aceleração na direção Y. Quais forças eu tenho? Positivo, a tração 2, né, negativo, o peso 2, isso vai ser igual a massa vezes a aceleração na direção Y. Né? Eu ainda posso escrever, né, que a tração 2 menos a massa 2 vezes a aceleração da gravidade, isso aqui é igual a massa vezes a aceleração y. Então agora vamos pensar um pouco, pessoal. Essa polia aqui, ela tem a função apenas de mudar a direção. Então a aceleração que esse corpo de massa M1 vai ter vai ser igual, porque eles estão presos, né? Esse fio está esticado, ele é um fio inextensível, né? Ele não se deforma. Né? Então, a aceleração desse corpo de massa M1 ela é igual à aceleração da massa, de massa M2. Essa aceleração x, então, ela tem o mesmo módulo da aceleração y. Então, eu posso chamar as duas de aceleração A. E a tensão T1, né, como esse fio está esticado, né, não pode se deformar, ele tem o mesmo módulo da tensão T2, então eu posso chamar de T, né, considerando essa polia desprezível. Então eu vou reescrever, né, as duas equações, essa equação que eu vou chamar de 1 e essa equação que eu vou chamar de 2, né, na próxima página. Então, da equação 1, o que eu tenho? Que T, né, agora eu não vou chamar de T1, T vai ser igual a massa 1 vezes a aceleração, que agora é única. E da equação 2, eu vou escrever que T2, que agora eu vou chamar de T,
menos M2G, menos M2G, que é o peso 2. Isso aqui vai ser M2 vezes A. Eu posso, por exemplo, somar essas duas equações. Né? Somando essas duas equações, desculpa, pessoal, aqui eu errei. Vamos pegar uma caneta vermelha aqui para corrigir e reescrever. Eu escolhi o sistema de coordenadas e de repente eu mudei ele. Vamos fazer uma correção aqui. Né? Eu escolhi o sistema de coordenadas positivo y para baixo. Né? Então o T2, que é contra o sistema de coordenadas, ele é negativo, certo? E o peso, que é a favor, né, do movimento, ele é positivo. Então isso aqui é negativo, isso aqui é positivo. Tá? Desculpe a confusão. Então, repassando aqui, porque eu fiz errado, né, o P2, o peso 2, né, ele está a favor do eixo Y, a favor do movimento, e para cima tem a tração 2, né, que está contra o movimento. Então ela vai ganhar um sinal negativo e o P2 um sinal positivo. Então, dando sequência, eu preciso corrigir aqui, né, quando eu passei para cá. Isso é negativo, isso é positivo. Agora sim, eu consigo resolver. Então, posso somar essas duas equações. Então, eu vou cortar tração com tração, né, uma negativa e outra positiva. Então, eu tenho que massa 2 vezes a aceleração da gravidade. Isso aqui é massa 1 mais massa 2 vezes a aceleração que eu quero descobrir. Então, a aceleração vai ser igual, né, a massa 2 dividido pela massa 1 mais a massa 2 vezes a aceleração da gravidade. Aqui ele não dá valores. Então, essa é a expressão para a aceleração que é única. Tá? Ele também pede o valor da tensão no fio. Então, para obter a tensão no fio, eu posso escolher qualquer uma das equações, por exemplo, esta. Então, a tensão no fio vai ser a massa 1 vezes a aceleração. Então, a tensão no fio vai ser igual a massa 1 vezes a massa 2, dividido pela massa 1 mais a massa 2 vezes a aceleração da gravidade. Então, essas são as duas soluções.